As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial, de se sentirem mais próximas, de demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo hoje a alegria bonita de celebrarmos o título de Nossa Senhora Auxiliadora, auxiliadora dos cristãos, como suplicamos e de fato nos auxilia. Auxilia-nos como agora nos congregando como comunidade orante, para escutar a palavra santa de Deus. Auxilia-nos nesta convicção de que não podemos ficar um só dia sem escutar a palavra santa. Auxilia-nos porque é nossa intercessora junto de Deus. Quem a ela recorre, como daqui a pouco vamos orar, por ela não é desamparado. E nós nos unimos a todas as comunidades religiosas e a todas as comunidades de fé que hoje celebram a festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Que ela nos auxilie, a auxiliadora nos auxilie, sobretudo a essa sensibilidade bonita de, escutando a palavra de Deus, nos deixar por ela interpelar e abrir o nosso coração. Deus nos ajude. Vamos juntos agora, congregados ao seu redor, como irmãos e irmãs, de longe e de perto, num coração só, escutar a palavra que nos interpela hoje. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida é eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amado irmão, amada irmã, ecoa no coração de Pedro o diálogo de Jesus com aquele moço a quem ele diz: uma coisa te falta. Depois de ele ter testemunhado a Jesus que desde a juventude sempre procurara cumprir, na verdade, os mandamentos. Conhecedor dos mandamentos, é chamado por ele, Cristo, a uma generosidade maior. A generosidade que nos faz capazes de partilhar, de abrir mão, de considerar o outro como mais importante. Esse é o nosso desafio, porque o coração humano, em razão de disputas, de necessidades, sempre tende a considerar-se a si próprio como mais importante. E na lógica de Deus, na lógica bonita da aprendizagem do ser discípulo, a lógica é considerar o outro mais importante, ainda quando o outro é socialmente menos importante, ou quando o outro sabe menos do que eu sei, o outro é sempre mais importante. Porque esse é o caminho para o compromisso bonito, importante e indispensável com os pobres. É por isso mesmo que existe tanta discriminação, tanta exclusão social, existencial, afetiva, exatamente porque nasce na falta da consideração do outro, neste princípio evangélico fundamental como mais importante, nasce a indiferença que mata a paz, compromete a solidariedade e distancia os corações, criando essas brechas enormes entre quem é mais e quem é menos. Pedro se deixa interpelar, fica incomodado, quer compreender um pouco mais. O desejo de compreender um pouco mais de Pedro revela que o seu coração
é também estreitado e precisa se alargar. Porque, na verdade, parte da lógica de perguntar a Jesus, afinal, o que nós vamos receber por tudo isso que estamos oferecendo? Jesus chama-o a compreender que é o segredo para sermos capazes de partilhar para além de uma medida muito restrita e mesquinha. Chama-o a compreender que só na medida em que nós fixamos o olhar no grande dom da vida em Deus, da vida plena em Deus, é que nós somos capazes de viver a vida como partilha. E quem vive, recebe muito mais do que aquilo tudo que oferece. E é verdade. É preciso aprender a não ter medo de ser generoso, de partilhar, de não se deixar presidir pela lógica da mesquinhez. A lógica da mesquinhez enche de medo os corações, nos faz viver de cálculos que muitas vezes nos leva a ser, na verdade, indiferentes para com a dor e para com a necessidade do outro. Santo Agostinho, num trecho do livro das Confissões, ele por isso pede: quero, pois, pedir junto com o seu coração, Senhor, que eu te conheça, ó conhecedor meu, que eu também te conheça como sou conhecido. Tu, ó força de minha alma, entra dentro dela, ajusta a ti, para teres e possuires sem mancha nem ruga. Esta é a minha esperança e por isso falo. Nesta esperança alegro-me quando sensatamente me alegro. Tudo mais nesta vida, tanto menos merece ser chorado, quanto mais é chorado, e tanto mais seria de chorar, quanto menos é chorado. Eis que amas a verdade, pois quem a faz chega-se à luz. Quero fazê-la no meu coração, diante de ti em confissão, com minha pena diante de muitas testemunhas. A ti, Senhor, a cujos olhos está nu o abismo da minha consciência. Ao dizer assim, nossos corações se abram ao amor de Deus. Abertos nossos corações ao amor de Deus, nós possamos por Ele ser tocados. E não nos falte a coragem de viver a generosidade. Vale a pena ser generoso. Peçamos essa graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da Ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, para sermos uma igreja hospitaleira e misericordiosa, e nos encha de sabedoria, permanecendo conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira